Hello, tudo bem? Você sabe o que significa MVP? MVP no contexto de business? E isso é uma coisa que é bem comum, é uma estratégia bem comum, principalmente em startups, ok? Deixa eu te explicar então, deixa eu compartilhar minha tela. Prontinho. Então, MVP stands for Minimum Viable Product. Minimum Viable Product, MVP, ok? Que é, se você for traduzir ao pé da letra, né, é produto minimamente viável, ok? Que é um conceito que é bem usado, tá? É bem comum, usado por startups nas suas fases bem iniciais, tá? Então, o que acontece? O fundador da startup, às vezes, tem uma ideia maravilhosa de um negócio, né, que pode parecer um negócio excelente na sua cabeça, mas ele sempre precisa validar, testar, tá? Avaliar se essa ideia de negócio realmente vai funcionar na vida real e também se tem um mercado que precisa disso, ok? Então, nessas situações, não faz sentido investir muito dinheiro, tá? Nesse estágio ainda da ideia, ok? Para construir um produto final, ok? Por quê? Porque às vezes parece que a ideia é boa, mas não tem necessidade de mercado, não tem aceitação no mercado. Aí, se for investir muito dinheiro para desenvolver alguma coisa, exatamente como o fundador, a fundadora pensa, ele ou ela vai investir muito dinheiro para fazer isso, porque é caro para você fazer um aplicativo, para você desenvolver um site super com um monte de funcionalidades e tudo mais, né? Então, para evitar ter esse desperdício, essa perda de dinheiro, o que as startups fazem, né? Porque também startups não têm muito dinheiro, geralmente, né? Então, elas usam esse conceito de minimum viable product, ok? Que é criar um produto, né? Que nesse caso a gente fala produto, mas também pode ser um aplicativo, um serviço, um site, tá? Minimamente viável, ok? Tendo somente as funcionalidades suficientes para atender os clientes iniciais naquele conceito que a fundadora, que o fundador pensou, tá, para testar o mercado. E também aproveita, né, para analisar as necessidades de ajuste da ideia, se os clientes realmente gostaram dessa ideia, se tem essa necessidade, tá? E nesse estágio do MVP, pode ser alguma coisa bem manual, tá? Bem rudimentar mesmo, para testar e validar a ideia mesmo, tá? Para testar mesmo, tá? Isso é bem comum, ok? Empresas que a gente conhece, empresas que hoje são enormes, tá? Quando elas começaram, elas também fizeram MVP, então como Amazon, Facebook, Uber, Dropbox, todas elas usaram o MVP. Para você ter uma ideia, a Amazon hoje é super automático, né? O site tem milhares de coisas, né? Você compra, já tem, às vezes, dependendo de onde você está, né? Você recebe em 2 horas já, né? Tem um serviço excelente, todo um fluxo de comunicação. A Amazon tem um monte de armazéns, contrata milhares de pessoas. Mas você sabia que no começo da Amazon, quando Jeff Bezos fundou a Amazon, sabe como é que funcionava? Era bem manual, então ele tinha um site que era bem rudimentar, nada comparado com o que existe hoje, tá? E era manual. Ele recebia um pedido, alguém entrava na Amazon, comprava um livro, né? Começou só vendendo livros mesmo, né? Então, alguém entrava na Amazon, comprava o livro, o Jeff Bezos recebia esse pedido, né? E aí ele comprava os livros dos distribuidores e aí ele enviava para os compradores, ok? E acho que era ele no braço mesmo, sozinho, tá bom? Então, assim, naquela época faz tempo, né? Acho que era em 98, 99. Qual era o interesse dele? Ele queria testar, validar a ideia de se rolava mesmo, né? Se fazia sentido mesmo vender livro online a preços mais baratos do que as livrarias físicas, tá? Ele queria testar se essa ideia inicial que ele teve se fazia sentido, se era alguma coisa que os clientes, o público, teria interesse.
ok? E aí ele validou, né? Porque foi tendo bastante sucesso, tal. E aí só depois que ele validou que ele começou a investir mais na empresa, desenvolveu mais o site, incluiu mais produtos, né? Hoje você consegue encontrar de tudo, não é só livros na Amazon, né? Você consegue encontrar desde churrasqueira até produtos de beleza, itens eletrodomésticos e tudo mais, tá? E aí hoje ele investiu em armazéns, centro de distribuição, contrata milhares de funcionários, ele cresceu mais, né? Tem AWS, né? Tem os web services, cloud e tudo mais, então ele cresceu muito mais, mas tudo isso começou com um MVP, tá? Que era bem manual, ok? Bem rudimentar, mesmo para testar, para validar essa ideia, ok? Então, here are some examples. Do you have a fantastic business idea? And are you looking for investors? Build an MVP first in order to validate your idea. So, do you have a fantastic business idea and are you looking for investors? Build an MVP first in order to validate your idea. Então, você tem uma ideia de negócio fantástica e você está procurando investidores? Então, primeiro, crie um MVP, ok? Um produto minimamente viável, a fim de validar a sua ideia, para ver se funciona, até para ver se os números vão fechar a conta, né? Se a conta vai fechar. Eu tenho outro exemplo aqui, essa ideia não decolou. Eles fizeram a MVP e aí não decolou. O que que era? Eram uns fundadores, 3 fundadores, né? Que eles tiveram uma ideia de fazer entregas que nem Log, tá? Você conhece a Log? É uma empresa que faz entregas, começou por motos, eu acho que hoje já deve ter caminhõezinhos e tudo mais, mas assim, ele queria fazer entregas de compras mesmo, né? Então você compra alguma coisa num e-commerce pequeno, numa loja de roupa, numa loja de sapato, e aí fazer essas entregas através de carros, em vez de motos, tá? E aí ele prometia entregar tudo dentro do mesmo dia ou até um dia útil e tudo mais, começou a testar, fez o MVP aqui em São Paulo, e aí eu até analisei na época, né, essa ideia, e aí eu falei assim, gente, se você conseguir entregar isso, a esse custo também, ele queria oferecer um preço mais baixo para os lojistas, seria uma ideia sensacional, mas você tem que conseguir entregar isso. E aí ele tentou e tudo mais, e aí deu prejuízo, não deu certo, com o trânsito que tem em São Paulo e tudo mais, então o MVP dele para os lojistas era muito bom, era uma coisa bem interessante, com um custo bem melhor que o Log, bem melhor que os Correios, mas na realidade, na vida real, não funcionou, tá? Então, não foi para frente. Então, o MVP é para isso mesmo, para a pessoa que tem a ideia testar se vai funcionar, tanto os economics, né, os números, se a conta vai fechar, se o lucro vai dar ou não, e também para testar, né, se o mercado tem essa necessidade e tudo mais. Então, testar todos os aspectos do negócio, ok? Antes de investir muito dinheiro para criar uma coisa, um aplicativo, um site, que aí só depois, né, se você não fizer o MVP e gastar muito dinheiro para só depois ver se vai dar certo ou não, o que vai acontecer? Você vai ter prejuízo se não for uma ideia legal, né? Então, por isso que é muito mais inteligente, muito melhor fazer um MVP primeiro, ok? Another example, many successful companies started with an MVP, all right? Many successful companies started with an MVP. Então, muitas empresas bem-sucedidas começaram com um MVP, como a Amazon, por exemplo. Don't spend too much money on your MVP. You still don't know if your idea is gonna take off. All right? Don't spend too much money on your MVP.
You still don't know if your idea is gonna take off, ok? Ou seja, não gaste muito dinheiro, dinheiro demais, no seu MVP. Você ainda não sabe se a sua ideia vai decolar, ok? Se vai dar certo mesmo, porque tem coisa que na nossa cabeça parece uma ideia super legal, né, sensacional, mas na vida real falta alguma coisa, ou os clientes, o mercado não vai achar tão sensacional quanto a pessoa que teve a ideia, né? Bom, é isso aí então. Você já viu esse conceito antes? Já viu em algum lugar MVP? Em qual situação? Let me know, alright? E já sabe, né? Anota o significado, anota as frases, os exemplos que eu dei e tente criar frases também. Analise o seu dia a dia, analise a sua situação e tente criar também frases para você te ajudar, né? Para te ajudar a memorizar a palavra, o vocabulário, ok? E se tiver dúvida, já sabe, né? Comments.